Bom dia a todos. É uma satisfação voltar a fazer uma apresentação para vocês. Esta apresentação está sendo gravada porque, em função de conflito de horários, eu não estou tendo disponibilidade de estar presente nas quintas-feiras de manhã. Hoje eu vou falar sobre um assunto não relacionado à Covid-19 e que está relacionado a dois surtos observados em unidades prisionais brasileiras nesse ano de 2020 de hipovitaminose, duas hipovitaminoses diferentes. Estes dois surtos foram investigados pelo EPSUS, que é o Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do SUS, que é ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Hipovitaminose é o nome técnico para falta de vitamina. Existem vários tipos de hipovitaminose que geralmente são causados pela falta de ingestão de vitaminas, seja pela situação de fome, em situações de fome, ou em casos em que as pessoas têm acesso a uma dieta pobre desses compostos. O que são as vitaminas? São compostos orgânicos não sintetizados pelo organismo, com exceção da vitamina D, no caso humano, que ela é sintetizada, mas as demais não são, e elas são, então, incorporadas no organismo através da alimentação. As vitaminas são essenciais para o funcionamento de importantes processos bioquímicos no organismo, e elas agem basicamente participando como cofatores em reações enzimáticas. Elas são essenciais para a vida de todos nós. Existem 13 tipos de vitaminas, sendo que 9 delas são hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E 4 delas são lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, que são as vitaminas A, D, E e K. As deficiências de cada vitamina podem levar a diferentes sintomas que vão variar de acordo com a intensidade da deficiência, com o grau da deficiência e com o tempo que essa deficiência está acontecendo. Então, se a deficiência é, vamos dizer, parcial, e ela acontece a um tempo relativamente curto, as manifestações são leves e, inclusive, é mais difícil de se fazer o diagnóstico. Com o passar do tempo, e particularmente se as pessoas realmente não ingerem um determinado tipo de vitamina, as manifestações passam a ser mais claras, mais intensas e, algumas vezes, também mais graves. Também é importante lembrar que, quando há deficiência de uma vitamina, pode também existir, concomitantemente, a deficiência de uma outra vitamina ou de um outro nutriente, como, por exemplo, o ferro, e, nesses casos, quando existe uma combinação de deficiências, as manifestações clínicas vão corresponder a uma combinação dos sintomas provocados por cada uma delas. Eu vou falar agora, então, sobre os dois surtos observados em unidades prisionais brasileiras. O primeiro deles ocorreu num estado brasileiro e foi um surto de escorbuto, que é uma doença causada pela deficiência de vitamina C. Esse surto, então, foi investigado pelo EPSUS porque existiu um número grande de pessoas, de presos dessa unidade prisional, que apresentaram, mais ou menos, no mesmo tempo, num período relativamente curto de tempo, queixas de dor e inchaço nas pernas, nos membros inferiores, e também equimoses e hematomas. Tá? Não foram casos graves, mas foram casos relativamente importantes no sentido de provocar queixa dos indivíduos que tiveram essas manifestações e ocorreram, então, ao mesmo tempo. Foram feitas várias suspeitas diagnósticas, como não se chegou ao diagnóstico, foi chamada essa equipe do EPSUS. Tá? Quando a equipe do EPSUS chegou na unidade prisional e iniciou a investigação, como sempre, nesse tipo de investigação,
Eles fizeram uma definição de caso com base no que eles tinham recebido de informação e definiram, então, casos chamados de prováveis e casos confirmados, né, que posteriormente, quando já estava mais clara a hipótese de escorbuto. Somando as duas definições, eles tiveram 62 casos naquela unidade prisional, e parte do diagnóstico foi feita pela resposta ao tratamento com a vitamina C, tendo em vista que o diagnóstico laboratorial é relativamente difícil de ser conseguido aqui no nosso meio. Nessa investigação incluiu a descrição dos casos pelo local de acontecimento, quando eles ocorreram e pelas características das pessoas que tiveram a manifestação. Fizeram uma investigação ampla, porque investigaram também outras causas possíveis para aqueles sintomas que aquelas pessoas estavam apresentando, mas do ponto de vista da investigação do escorbuto, importante foi a parte da avaliação da alimentação, e eles verificaram, então, que a alimentação oferecida aos presos não incluía verduras ou frutas in natura e nem sucos. Nas entrevistas que eles fizeram para a investigação dos casos, eles se depararam com história de muitas recusas de alimentação, de refeições, sob a alegação pelos presos, né, de que a comida estaria azeda. E numa inspeção que eles fizeram de entrega das refeições, eles verificaram que a quantidade de alimento oferecida, inclusive, ultrapassava o que é preconizado, que seria um total de 2.000 quilocalorias por dia para uma pessoa adulta. Tinha mais que isso, mas tinha pouca proteína e tinha poucos vegetais. Então, era predominante uma refeição rica em carboidratos. Esse surto foi tratado, então, com a reposição de vitamina C e, aparentemente, houve uma boa resposta e o problema foi controlado com essa reposição e existiram recomendações ligadas a que tipo de alimentação deveria ser oferecida, que foi encaminhado para as autoridades competentes. O segundo surto foi de uma deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, e cuja essa deficiência clinicamente caracteriza uma doença conhecida como beriberi. Esse surto foi um surto mais importante, ele ocorreu numa cadeia pública de um outro estado. As queixas apresentadas pelos presos que apresentaram a doença foram de parestesia, ou seja, formigamento nos membros inferiores, inchaço também nos membros inferiores. Alguns desses pacientes apresentaram alterações da pressão arterial, palidez e vômitos. Na ocasião de quando o EPSUS foi acionado, já tinham acontecido 56 encaminhamentos de presos com uma combinação desses sintomas para atendimentos na capital daquele estado, pessoas, então, que foram hospitalizadas, e 6 desses indivíduos evoluíram para óbito, tá? Então, foi um surto bem mais grave que o anterior, e foram, então, 6 óbitos dentro desses primeiros 56 casos encaminhados. Quando a equipe foi investigar o caso, não se pensou inicialmente em hipovitaminose, porque existia uma série de problemas que recentemente tinham acontecido naquela cadeia, e foi pensado, então, em leptospirose, que é uma doença infecciosa, porque tinha havido um alagamento dentro da cadeia, haviam relatos de retorno do esgoto pelos ralos e havia presença de ratos. Foi pensado também em intoxicação por inseticida, porque tinha havido uma desinsetização recente na cadeia. E se pensou também em alguma doença de transmissão por água, porque
tinha havido a bomba da caixa d'água que abastecia aquela cadeia tinha quebrado e durante um certo tempo a cadeia foi abastecida de água por carro-pipa. Tá? A hipótese de beriberi surgiu durante a investigação e, assim, para falar muito rapidamente, beriberi tem uma série de manifestações clínicas que podem estar presentes em conjunto ou isoladamente, e existem basicamente 3 formas principais: a forma chamada de beriberi seco, que é a que tem manifestações neurológicas, que dá, por exemplo, esses formigamentos nos membros inferiores; o beriberi úmido, que é quando existe comprometimento cardíaco e a pessoa, então, incha, né? Dá, então, esse inchaço nas pernas, que foi observado em algumas pessoas; e uma forma gastrointestinal que dá manifestações, então, no trato digestivo. Eles também fizeram uma investigação, fizeram definição de caso, como eu expliquei no surto de escorbuto, e inicialmente dos 656 detentos, 262 tinham algum tipo de manifestação. Quando isso foi avaliado com mais detalhe, permaneceram 199 que preencheram os critérios de caso suspeito. A causa do beriberi, no caso, pela investigação, foi relacionada a uma dieta monótona, onde predominava o arroz branco, e a falta de alimentação trazida por familiares, que existia num período anterior, mas que, posteriormente, por razões que eu não sei, possivelmente até relacionadas à pandemia, essa complementação que era possível foi interrompida e possivelmente contribuiu para essa deficiência. Nos 2 casos dos surtos observados aqui no Brasil, não houve deficiência de quantidade de alimentos ofertados aos presos. Num surto de beriberi acontecido num país africano, que foi descrito na literatura, eles tiveram também um número grande, né, de casos, 712 casos, 597 dos quais definidos, com manifestações semelhantes às acontecidas aqui no Brasil, mas com intensidade mais importante. E, no caso, a investigação que foi feita pelos Médicos Sem Fronteira, naquele surto, né, naquele país, os presos naquele presídio, lá naquela unidade prisional, recebiam uma refeição por dia, com um total de 1.000 quilocalorias por dia. Então, lá, realmente, eles passavam fome, e a deficiência da vitamina B1, no caso, era por falta de oferta. No caso aqui do Brasil, a quantidade de comida não era insuficiente, mas certamente a qualidade não foi satisfatória. Tá? Vale lembrar que existe uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a resolução de número 3, de 2017, que trata da prestação de serviços de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores no sistema prisional. Tá? Se essa resolução for seguida, não deveriam ser observados casos de hipovitaminose no sistema prisional brasileiro. Tá? Portanto, não deveria acontecer, mas aconteceu pelo menos em 2 vezes. Né? Uma coisa que nós nos perguntamos é que, se aconteceram esses 2 casos, que foram particularmente o de beriberi, foi um caso muito, muito florido e importante, porque causou, inclusive, mortes, né? Nós nos perguntamos, então, a gente começa a se perguntar que se talvez isso aconteça com mais frequência do que se diagnostica. E isso não é difícil que aconteça dessa forma, particularmente porque as hipovitaminoses são muito raras nos dias de hoje, isso já há várias décadas aqui no Brasil, e nos cursos de medicina e de outras áreas da saúde, muito pouco tempo é dedicado ao ensino das hipovitaminoses e, portanto, os profissionais de saúde
normalmente saem dos seus cursos sem grande informação a respeito e, como não veem isso no dia a dia, em geral não vão pensar nesses diagnósticos quando aparecem pacientes, às vezes até com sintomas muito característicos, né? Um outro aspecto também que a gente tem que lembrar é que, muito embora existam contratos, então, em que supostamente as unidades prisionais recebam os alimentos como reza o contrato, não necessariamente isso é cumprido à risca, como observado na investigação desses surtos, tá? Existem também presos que já entram no sistema prisional com deficiências nutricionais crônicas e que, portanto, são mais suscetíveis a desenvolver ou agravar sintomas de hipovitaminose, que possivelmente eles já apresentam quando entram no sistema, tá? E, por fim, que existem possivelmente problemas de aceitação dos alimentos oferecidos por parte dos presos. Por exemplo, nem todos têm o hábito de consumir verduras, pode ser até que seja oferecido, não significa necessariamente que sejam consumidas, ainda mais em situações como a nossa, né, pelo que se viu aí, em que a quantidade de alimento não é insuficiente. Isso aconteceria menos naquela unidade africana. Mas aqui, se você tem muita opção, né, muita alternativa, vem mais arroz, vem mais feijão, vem menos verdura, ou vem verdura, a pessoa pode deixar a verdura do lado e não consumir. O que pode ser feito? O primeiro passo, me parece que seria o reconhecimento da existência do problema, que pode não ser frequente, mas talvez seja mais comum do que se pensa, e lembrar que hipovitaminose pode ser facilmente prevenida e pode ser facilmente tratada, mas, por vezes, o tratamento, se o diagnóstico for muito tardio, pode ser tardio também, como se existem pessoas que podem morrer por falta de vitamina, tá? Tem o exemplo do escorbuto, que é uma doença que hoje quase não se vê, né? Se viu agora no Brasil, aí, nessa unidade prisional, mas quase não se vê, mas que no passado, na época das navegações, era uma doença muito temida pelos navegadores, né, os marinheiros, e que é uma doença que, quando se descobriu que as frutas cítricas tratavam e preveniam o escorbuto, a doença basicamente foi erradicada, né? É importante também, em termos de possível recomendação, que se facilite o reconhecimento dos casos. E, nesse ponto, me parece que seria importante o treinamento dos profissionais de saúde nas unidades prisionais federais e estaduais. E lembrando, por fim, que no caso de surtos, né, como esses dois descritos nessa apresentação, existe a opção da investigação pelo EPSUS, ligado ao Ministério da Saúde, e que hoje não só funciona a nível federal, mas também funciona a nível estadual em várias, não sei se ainda todas as unidades federativas aqui no Brasil, tá? Mas isso é para investigar algo que já chegou num ponto que poderia ter sido prevenido anteriormente, desde que fosse ofertada uma dieta apropriada e que é suficiente para a prevenção desses casos. Muito obrigado, então, pela atenção e até uma próxima oportunidade.